pudemos estar aqui neste culto. O pastor já nos havia convidado a outra oportunidade, mas não foi possível. Mas nós queremos dizer que eu faço minhas as suas palavras quando ele diz que nós temos uma grande amizade e que a igreja de Tegipió também tem uma grande amizade para com o pastor José Vasconcelos. Queremos trazer um abraço da igreja, do conselho da igreja de Tegipió, ao conselho dessa igreja e a toda a igreja aqui presente. Afinal, somos um só povo em Cristo. Nos sentimos gratificados por Deus quando o pastor vai à nossa igreja e nos traz a palavra. Como foi da última vez? Ele estava rouco, bastante afônico, e chegando ali, até sugeriu: pastor, você prega porque hoje eu não tenho condição. Não. Ele disse: mas Deus escolheu o irmão para pregar, então vai ser o irmão mesmo. E nós podíamos sentir a presença de Deus, podíamos sentir a unção do Espírito Santo. E no outro dia, uma irmã, a esposa desse presbítero que ele se referiu, ligou para mim e disse: pastor, que maravilha! Mesmo o pastor com aquele estado de saúde de roubo, mas nos trouxe uma mensagem tão ungida. E de fato, foram momentos agradabilíssimos. Nós vivenciamos a presença do Senhor com a mensagem que nos fora trazida através do seu servo, o reverendo José Vasconcelos. Parabéns ao pastor e à igreja pelo pastor que tem. Deus continue abençoando essa igreja. Deus continue abençoando o pastor e também ao conselho, aos pastores também que auxiliam aqui nesse ministério. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Eu convido aos irmãos a se colocarem em pé. O tema que nos foi dado foi Andando com Cristo, que é um dos subtemas do grande tema dessa conferência, que é como posso edificar a igreja de Cristo. Eu queria convidar os irmãos para abrir a palavra no livro do Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler os versos 9 e 10. Eu queria que a igreja lesse comigo. Vamos participar. Isso é bom quando a gente pode participar lendo a palavra de Deus juntos. Gênesis capítulo 6, versos 9 e 10, diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aliás, desculpe, irmão, seria o verso 8 e 9. Vamos reler novamente. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Nós nos colocamos na Tua presença nesta hora, Deus, com tremor e temor, porque sabemos, ó Deus, que grande é a nossa responsabilidade. Grande é a responsabilidade, ó Deus, daquele que abre a Tua palavra para expô-la, para entregá-la para os Teus filhos que esperam uma palavra de edificação, de exortação, de consolação para as suas almas, ó Pai. E nós queremos te louvar, ó Deus, pela presença de cada servo Teu aqui nesta noite. Queremos te louvar por esta igreja, pelo seu pastor, por seus pastores, pelos presbíteros, ó Deus, e por todos, ó Senhor Deus, que direto ou indiretamente têm contribuído para que esta igreja seja uma igreja viva, uma igreja relevante aqui nesse bairro. Ó Pai, nós louvamos pela Tua palavra, essa palavra que é inerrante, essa palavra que é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ó Pai. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, quebrante os nossos corações e nos ajude, ó Deus, a entender o que é andar com Jesus Cristo. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis aceitar.
Há um dito popular, creio que todos conhecem, os seguintes termos: dize-me com quem andas, e eu te direi com quem és. É interessante que esse adágio popular, ele faz todo sentido. Ele faz todo sentido. Há um outro adágio que diz assim: aquele que com porcos anda, farelos come. Não é isso? É só você perceber, é só você ver numa pessoa que começa a caminhar com elementos maus, com elementos perversos, com elementos que vivem no pecado, que vivem completamente nas trevas, e essa pessoa certamente vai aprender muitas coisas, vai estar imitando aquele andar, aquele procedimento dessa pessoa que não anda nos caminhos da justiça. Mas o contrário também é verdade. Quando nós passamos a andar com pessoas justas, pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que têm bons conselhos, pessoas que têm uma boa conduta, então, ainda que nós tenhamos uma atitude diferente da dela, mas dependendo da sua postura, da firmeza da sua postura, nós vamos terminar aprendendo muita coisa e imitando essa pessoa. Queridos, se é assim entre os homens que são pecadores, que são falhos, que são incompletos, agora imaginemos andar com Deus, andar com Jesus Cristo. Certamente isso não é tão fácil assim. Não é um toque de mágico, não é, ou de mágica, não é alguma coisa que acontece pela vontade humana, não é algo que acontece simplesmente porque nós queremos fazer por uma, sei lá, porque achamos que é bonito, porque achamos que isso é uma moda. Não, não é bem assim. Vivemos um tempo de modismo, vivemos um tempo em que as pessoas elas querem imitar aqueles que são chamados medalhões, que são famosos, que são pessoas conhecidas pela mídia, mas nem sempre essas pessoas elas estão andando no caminho certo, estão andando da forma como Deus espera que elas estivessem andando, mesmo sendo pessoas que se dizem líderes espirituais. E por aí a gente pode perceber. Há uma denominação muito conhecida do nosso meio. Se você for observar o comportamento dos pastores ou dos líderes daquela denominação muito conhecida, não vamos aqui citar nomes, você vai perceber que a linguagem, o trejeito de todos os obreiros é semelhante ao do seu líder. Mas nós sabemos das atitudes fraudulentas que essa pessoa tem revelado através dos seus atos, através daquilo que ele propõe para os seus ouvintes, para os seus fiéis. Infelizmente não são dignos de imitação, não são pessoas dignas de que andemos com elas, de que nem sequer paremos para ouvir as suas propostas, porque são totalmente contrárias à palavra de Deus. Muito bonito, mas pernicioso para a alma daqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. Queridos, é possível andar com Cristo, sim. Quando nós olhamos para esse texto, eu fiz questão de ler esse texto de Gênesis, depois nós vamos para o Novo Testamento, para vermos que a Bíblia se refere aqui em Gênesis a duas pessoas que andaram com Deus. A primeira delas foi Enoque. A Bíblia nos diz lá em Gênesis 5:24 que também Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. E depois se refere a Noé. Noé era homem
íntegro, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pouco nós sabemos sobre a vida de Enoque, mas pelo caráter de Noé, pelo que nos diz o texto que nós acabamos de ler, nós podemos entender perfeitamente por que esse homem andava com Deus, por que esse homem tinha tanta intimidade com Deus, e porque nós podemos também ter intimidade com Jesus Cristo. Veja o texto: Noé era homem justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diante dessa constatação surge uma questão: Noé andava com Deus porque ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos porque andava com Deus? Quando nós vamos olhar a questão, se nós formos considerar a primeira proposta, que Noé andava com Deus porque ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos, nós vamos admitir que havia um esforço humano, havia um mérito humano para Deus nos aceitar como sendo o seu parceiro, como sendo aquela pessoa digna de andar com Ele. Na verdade, mas não é bem assim. É a segunda proposta, ou seja, ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos porque ele andava com Deus. É consequência. É consequência. Não pensemos, meus irmãos, que é fácil. Por isso que eu disse inicialmente, não é fácil, não é um toque de mágica, não é porque é bonito alguém dizer que andar com Deus e assim acontecer. Não é bem assim. E nós queremos nessa noite dizer para você que Jesus Cristo é Deus. Nós sabemos disso. Jesus Cristo é Deus. E Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, disse ele para Filipe. Jesus Cristo é o mesmo Deus, o Deus encarnado, Deus que veio habitar entre nós, o Emanuel, Deus conosco. E quando nós olhamos para a história de Noé, olhamos para a história de Abraão e tantos outros servos do Senhor que tinham intimidade com Deus, não podemos pensar que seria diferente em relação a Jesus Cristo. Para nós que vivemos no presente século, vivemos hoje na era cristã, na dispensação da graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos dizer quais as implicações de andar com Cristo, andar com Deus, andar com Cristo. Primeiramente, queridos, nós podemos afirmar que andar com Cristo implica no chamado. Implica no chamado. É um chamado eficaz. É um chamado que vem de uma iniciativa não do homem, mas da iniciativa do próprio Deus. E isso aconteceu primeiramente na eternidade, quando Deus nos elegeu em Jesus Cristo, seu Filho. Ele já então tinha um plano para a nossa vida. Ele já nos tinha como parceiros, Ele já nos tinha como amigos, Ele já nos tinha como servos, Ele já nos tinha como salvos. É uma condição unilateral, é uma condição em que o Senhor demonstra o seu amor, a sua graça para conosco, de nos chamar, de nos convidar, de nos convocar para andarmos com Ele. Implica na salvação, implica no nascer de novo, implica em sermos novas criaturas. Ninguém pode andar com Deus, ninguém pode andar com Jesus Cristo carregado de pecado, carregado de toda aquela imundícia do mundo, todo o seu fardo de pecado. Não! Quando Jesus nos chama a andar com Ele, Ele nos propõe uma mudança total. Ele nos propõe um andar em novidade de vida. Nós vemos, queridos, que lá em João, no capítulo 6, versos 60 a 69, isso se torna evidente. Eu gostaria que a igreja pudesse abrir conosco o texto sagrado para vermos como
quadro se faz notório que não é fácil andar com Jesus Cristo a não ser mediante o chamado. Nem todos os que pretendiam andar com Ele assim aconteceu. Veja lá, a partir dos versos, capítulo 6, a partir do verso 60, nos diz assim a palavra de Deus: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que eu vos tenho dito, são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o haviam de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Versículo 66 em diante. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo ele um dos 12. Observe aqui, meus irmãos, que havia muitos que estavam seguindo a Jesus Cristo, que tomaram a iniciativa de seguir a Jesus Cristo, sem ser chamados por Jesus. Por que eles seguiam Jesus Cristo? Por que eles andavam com Jesus Cristo? Simplesmente interessados nos benefícios de Jesus Cristo, nos milagres que Jesus Cristo operava, na multiplicação dos pães, nas curas miraculosas que Jesus realizava, nos benefícios materiais. E hoje nós vemos que há uma gama de pessoas, há muitos religiosos que estão seguindo, têm procurado andar com Jesus Cristo, andar entre os evangélicos, não interessados, na verdade, em receber o pão do céu, em receber alguma coisa que alimente a sua alma, mas estão preocupados com coisas materiais. É um andar com Jesus por interesses meramente efêmeros e passageiros. Não é aquele andar com Jesus conforme Ele mesmo determina que seja. Não é um andar sincero, não é um andar de quem tem fome e sede de justiça. E aqui nós vemos que Jesus Cristo havia feito a multiplicação dos pães, e quando Ele então aplica, fazendo a metáfora, usando o pão como sendo a sua própria carne, e dizendo que aquele que não comesse da sua carne e que não bebesse do seu sangue, de modo nenhum tinha parte com Ele, herdaria o reino dos céus ou coisas dessa natureza, eles se escandalizaram. Nós temos que comer a carne de Jesus? Nós temos que comer o próprio Jesus? Então eles não entendiam essa linguagem, porque Jesus falava de maneira totalmente diferente daquilo que eles podiam perceber, podiam entender. E eles se escandalizaram com Jesus Cristo e não queriam mais andar com Jesus. Quem foi chamado por Jesus não tem a chance de dizer: não quero mais andar com Jesus. Quem foi chamado por Jesus Cristo está completamente enlaçado com laços de amor, de maneira que não pode mais tomar qualquer decisão contrária. Por isso é que afirmamos que a salvação, ela é uma salvação unilateral, é uma salvação que jamais
pode ser revogada. É um bem que Deus nos concede, é uma graça que o Senhor nos concede, que jamais Ele vai voltar atrás. Não depende do homem. Salvo uma vez, salvo para sempre. Andou com Jesus uma vez, chamado por Ele, vai andar sempre, mesmo que passando dificuldade, mesmo que às vezes tendo que sofrer, passar por martírios, mas há de andar sim com Jesus Cristo. Queridos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque não depende do homem, não depende das minhas condições, não depende dos meus conhecimentos, não depende da minha cultura, não depende do dinheiro que eu tenho no meu bolso, da minha conta bancária, não depende da minha fama, absolutamente nada. Independente dos meus recursos, independente das minhas condições, o Senhor me chama para andar com Ele e Ele me dá as condições para isso. Queridos, como muitas pessoas têm se equivocado, quantos crentes até têm, quem sabe, vivido uma vida distante do Senhor, por não reconhecer isso, por não saber que não depende dele, mas depende de Jesus. É um chamado. Andar com Jesus é um chamado. E aí as pessoas se dão o direito de querer também andar nas trevas, andar com o mundo, andar de mãos dadas com o mundo, mesmo confessando a Jesus como seu Salvador, mas elas esquecem que foram chamadas para andar com Jesus. Veja que isso aconteceu com Pedro. Pedro era discípulo de Jesus, chamado para andar com Jesus, eleito. Mas quando Jesus estava sendo entregue aos malfeitores, estava lá no pátio para ser julgado, Pedro então se envergonhou, se acovardou, e ele então estava lá entre os criados, e quando alguém o reconheceu como sendo um dos que andava com Jesus, ele disse: eu não sou tal pessoa, não, de jeito nenhum, nem o conheço. Meus irmãos, há muitos crentes que agem como Pedro ainda hoje. Há muitos crentes que estão nas faculdades, entrando nas faculdades, jovens, e já pessoas maduras, que para conseguir um emprego, para não perder um emprego, faz negociadas, para conseguir alguma coisa que lhe agrade, que lhe favorece, chega até a negar o nome de Jesus Cristo, a negar esse fato de que anda com Ele, de que parece com crente. Não, você parece com crente, não, porque o senhor sabe, né? Eu pareço, mas não sou, Denorex. Irmão, se você for chamado por Deus, mesmo que você não queira, mas você tem que andar com Jesus, mesmo que você não queira, mas Ele vai lhe puxar, Ele vai lhe chamar, Ele vai lhe convocar, Ele vai lhe tirar de onde você estiver para andar com Ele, porque Ele tem um propósito na sua vida. É isso que Deus faz. Isso aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos, eu nasci no lar evangélico, minha mãe e os meus pais cristãos, presbiterianos, fiéis ao Senhor, me batizados na infância. E eu então vivi a minha vida. Durante a infância eu ia para a igreja, servia ao Senhor, estava ali cantando com as crianças, com os adolescentes. Chegou um tempo que eu achei que era alguma coisa, saí dos caminhos do Senhor, andei por caminhos tortuosos, quase que a minha vida era ceifada lá fora. Mas chegou um momento que o Senhor disse: não é bem assim não, eu te chamei e eu quero que você ande comigo. E eu pude entender, mesmo que passando por dificuldade, mesmo que sendo de uma forma que eu não esperava, Deus me chamou, o Senhor Jesus me chamou para andar com Ele, e de lá até hoje eu tenho andado com o Senhor Jesus. Amém. E sei que não é por mim, não é pelos meus méritos. Sou um desgraçado pecador, sou muitas vezes desobediente agora no Senhor. Deus me conhece muito mais do que eu,
Ele sabe que eu não sou digno absolutamente, e eu também sei que não sou digno dele, mas porque Ele me chamou para andar com Ele, e Ele veio me dar essas condições para tanto. Eu tenho andado, e tenho certeza que haverei de caminhar com o meu Jesus até o dia que Ele me chamar para a sua glória. E eu espero que você também tenha esta mesma convicção de que Jesus Cristo lhe chamou para andar com Ele, e que Ele vai honrar a sua palavra, e que você vai ser sustentado pela sua graça durante toda a sua vida. Mas em segundo lugar, meus queridos, a Bíblia nos fala que andar com Cristo implica em renúncia. Andar com Cristo implica em renúncia. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9, verso 23, texto já bastante conhecido. Diz assim a palavra de Deus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Já pensou? Essa palavra "se alguém" parece que é uma condição que Deus coloca, como se isso dependesse de nós. Mas isso aqui é para dizer o seguinte: olha, se você pensa que andar comigo é do seu jeito, não é bem assim não. Se você realmente quer andar comigo, se você foi chamado para andar comigo, saiba que aqueles que eu chamei para andar comigo têm que renunciar a si mesmo, renunciar os seus interesses pessoais, renunciar a sua própria vida, renunciar aquilo que você acha que é importante para você, mas que não tem lhe dado a prioridade. E ele diz, e ele mostra aqui que esse renunciar implica na morte. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz. Cruz é instrumento de morte. Quando uma pessoa passava carregando uma cruz, todos sabiam que aquela pessoa ia morrer, ia ser crucificado, era a pena capital. E carregar a cruz significa morrer para si mesmo, morrer para o mundo e viver para Jesus, dedicar a sua vida para Jesus. Nós não podemos, queridos irmãos, andar com Jesus e andar com o mundo. Como alguns dizem, o crente vai no mundo, né? Uma hora com Deus e outra hora com o mundo. Não existe isso, não há essa dicotomia. Ou nós somos o Senhor ou não somos, ou nós andamos com Jesus ou não andamos, ou nós somos seus servos ou não somos os seus servos. Não existe dicotomia, não existe esse trânsito no mundo, e com Deus não pode haver. Uma vez de Jesus, Jesus para sempre. Uma vez amigo de Jesus, amigo para sempre. Uma vez chamado para andar com Jesus, andaremos com Jesus para sempre, porque Ele jamais vai desistir de nós. Nós haveremos de passar por dificuldades, haveremos de passar por lutas, mas o Senhor vai estar conosco sempre, todos os dias, até a consumação do século. C.S. Lewis diz o seguinte: a coisa mais difícil, quase impossível, é entregar-nos e ser totalmente, todas as suas vontades e precauções a Cristo. É esta afirmação desse homem de Deus. A coisa mais difícil é você entregar-se totalmente, todas as suas vontades, todas as suas precauções a Cristo. É difícil, sim, mas não é impossível se Deus intervir na sua vida. Por isso que eu digo, não depende do homem, por si mesmo nenhum de nós conseguiria. Paulo dizia: miserável homem que sou. E quem era Paulo para dizer isso? Um homem cuja vida foi um exemplo para todos nós. Agostinho também dizia: o nosso maior inimigo é o nosso eu, o ego humano, esse eu que é primitivo. Veja que a criança, ela sempre atrai as coisas para si. Tudo é meu, não é isso? Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Tudo tem que ser da criança. E quantas vezes nós agimos como crianças, mesmo sendo crente, tudo é meu, queremos tudo para nós, queremos a glória para nós, a honra para nós, queremos os elogios para nós, tudo para nós.
nada para Cristo. A soberba tem sido um grande problema do ser humano, e isso tem atrapalhado o andar com Jesus Cristo. Quando eu quero dizer isso, atrapalhar, é porque nós podemos andar de uma forma mais saudável com Jesus Cristo. Quando nós conseguimos nos desvencilharmos de nós mesmos, desvencilharmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assediam, nós então corremos com perseverança, nós andamos com Jesus Cristo, andamos com Ele, sentindo a Sua presença, sentindo o bafejo do Seu Espírito, sentindo a Sua graça, sentindo o Seu amor, sentindo que Deus Ele é na nossa vida. Mas quando nós estamos cercados de nosso orgulho, de nossa vaidade, de coisas assim, nós vamos então, quem sabe, não perceber, não usufruir das bênçãos de Deus, das bênçãos de Jesus na vida da gente enquanto caminhamos com Ele. Os nossos olhos às vezes ficam cegos, ficam toldados, não permitindo ver a sua glória e as suas bênçãos na nossa vida. O grande pregador também, Billy Graham, ele dizia o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos, todo o nosso empenho. Por isso que devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. A nossa vida tem que ser dedicada ao Senhor. É triste, meus irmãos, mas é uma grande realidade. A igreja presente, a igreja do presente século, não tem compreendido isso, não tem entendido o que é andar com Jesus Cristo, não tem entendido o que é ser servo de Jesus, o que é ser discípulo de Jesus, o que é ser um salvo, não para apenas usufruir a salvação, mas para ser um canal de bênção para aqueles que ainda não conhecem a salvação que só Jesus Cristo dá. O apóstolo Paulo nos ensina o caminho da negação, da autonegação, e ele diz o seguinte: se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Veja que é necessário que a gente faça morrer, que a gente a cada instante esteja decretando a falência da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, da nossa própria carne, para que o Espírito então nos conceda vida. E essa vida significa vida abundante, vida na presença do Senhor, usufruindo das bênçãos do Senhor. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, Paulo também diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Jesus, aqueles que agora são propriedade de Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então veja, irmãos, que andar com Jesus implica negar-se a si mesmo, em uma renúncia pessoal. Não é andar de qualquer maneira, não é andar com o fardo do pecado nas suas costas, mas abandonando todas essas coisas, cada vez fazendo morrer a sua natureza carnal, para andar em santidade com Jesus Cristo. Deus não aceita aqueles que querem dividir ou ser dividido com o mundo, com o pecado, absolutamente. Em terceiro lugar, meus irmãos, andar com Cristo implica em comunhão com Ele. Implica em comunhão com Ele. Em Atos, no capítulo 4, verso 13, nós lemos o seguinte, referindo-se a Pedro e João, diz o texto: ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles estavam com Jesus. Veja que Pedro e João eram pescadores, eram pessoas simples, mas quando Pedro pregava
As palavras que saíam dos seus lábios eram palavras de poder. E eles percebiam que aquilo que eles, Pedro e João, haviam demonstrado em sua vida era o legado de Deus, era o fato de ele andar com Jesus Cristo, na companhia de Jesus Cristo, de estar com Jesus Cristo, de ser imitador de Jesus Cristo. E aí não tinha como esconder, eles puderam manifestar, dar o seu testemunho diante de todos que o viram como pessoas simples, mas pessoas que eram dotadas do poder de Deus, porque andavam com Jesus Cristo, tinham comunhão com Jesus Cristo. Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos comunhão com Jesus Cristo, quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós revelamos, nós mostramos, demonstramos em nosso viver, em nossa vida, isso que se torna notório, o suave perfume de Jesus Cristo, que faz exalar no nosso testemunho diante dos homens, diante daqueles com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionamos. O reverendo Martin Lloyd-Jones, ele afirmou o seguinte, que o mundo julga Deus e Jesus Cristo pelo que vê em nós. Muito do que o mundo conhece acerca de Jesus Cristo resulta da observação da vida daqueles que alegam estar unidos a Cristo. Como é que o mundo tem lido Jesus Cristo em sua vida? Como é que Jesus Cristo tem sido demonstrado através do seu testemunho? Como é que as pessoas lá fora olham para você e lhe veem? Como alguém que segue a Jesus, como alguém que tem comunhão com Jesus Cristo, ou como alguém que vive distante dele, que não faz diferença, que anda em escândalos, que anda negando a sua fé e a sua conduta? Então, é uma grande verdade, meus irmãos, que muitas vezes o nome do Senhor tem sido escandalizado por conta exatamente daqueles que usam o nome de Jesus Cristo, mas que jamais tiveram comunhão com Ele, jamais andaram na sua presença, jamais receberam da sua orientação. E esse é o grande problema de muitas pessoas. A palavra de Deus nos diz também, lá em 1 de João, no capítulo 2, verso 5, a parte B do versículo 6, o seguinte: nisso sabemos que andamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Andar como Jesus andou. Andar em comunhão com Jesus. Andar com Jesus em comunhão com Ele é andar como Ele andou. Cada vez que nós vamos andando com Jesus, nós vamos aprendendo a andar como Ele andou. Não aprendemos de uma noite para um dia, queridos. Isso não é uma coisa que acontece com um toque de mágica, mas nós vamos aprendendo na medida que nós vamos caminhando com Jesus Cristo, aprendendo o seu linguajar, aprendendo sobre o que é amar, aprendendo o que é perdoar, aprendendo o que é ser humilde, porque tudo isso faz parte do caráter de Jesus Cristo. E quando nós dissemos no início, diz-me com quem andas eu te direi quem és, é exatamente isso. Quando você anda com Jesus Cristo, você permanece na sua presença, você tem comunhão com Ele, você tem que aprender a viver e andar como Jesus andou. É impossível que alguém que ande com Jesus não é tocado por Jesus, não é sensibilizado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua humildade. Você não pode achar que uma pessoa que diz que andou com Jesus é orgulhosa. Você não pode dizer que uma pessoa que anda com Jesus seja pedante, tenha raiva do seu irmão, deseja que uma serpente venenosa pique o seu irmão. Meus irmãos, infelizmente a gente ouve isso no meio do Evangelho, de pessoas que têm ódio do seu irmão, que às vezes não senta nem no mesmo banco que o irmão senta.
o irmão se assenta para flutuar a Deus. Imagine, como é que nós podemos dizer que andamos com Jesus Cristo, que permanecemos na presença dele, em comunhão com ele? Não é desse jeito. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando vamos ver a história de Paulo, Paulo era um imitador de fato de Jesus Cristo, porque ele negava a si mesmo, ele não estava preocupado com a sua própria vida, ele se entregava totalmente a Jesus Cristo, ao seu serviço. Ele sofreu todas as coisas que um homem podia sofrer, por amor a Jesus Cristo ele sofreu, mas jamais ele negou o nome de Jesus Cristo, jamais ele envergonhou o nome de Jesus Cristo. Ele morreu no martírio, mas com o nome de Jesus Cristo sempre elevado, sempre em honra na sua vida, porque ele andava com Jesus. Ele andava com Jesus. Ele era um homem fiel ao Senhor Jesus Cristo. Humildade, ser sério, ter amor e outras tantas virtudes e características peculiares ao Senhor Jesus Cristo nós podemos encontrar nas Escrituras. Por exemplo, Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus disse isso: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele era também servo. Ele estava como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, o Filho de Deus, dizendo isso: amor. Diz a palavra de Deus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se nós dizemos que amamos o nosso próximo, se nós dizemos que amamos a Deus, mas negamos o nosso amor ao nosso próximo, nós estamos negando que amamos a Deus e que andamos com Jesus Cristo. Não temos aprendido. E assim nós vamos ver as implicações deste andar com Cristo. E a pergunta que eu quero lhe fazer nesta noite é: você tem consciência que foi chamado para andar com Jesus? Se você tem consciência que foi chamado para andar com Jesus, como tem sido o seu andar? Como tem sido essa forma de andar com Jesus no seu dia a dia? Como é que você tem constatado isso? Como é que você tem entendido este andar com Jesus no seu dia a dia? E se você anda com Jesus, como é que as pessoas lá fora têm visto isso em você? Que testemunho as pessoas têm esperado de você e têm visto em você, de forma a entender que você tem andado com Jesus? Querido, eu estou dizendo isso, estou perguntando a mim também. Gideão, você tem consciência de que anda com Jesus? Você tem consciência das implicações desse andar com Jesus? Como que as pessoas têm visto você lá fora, que diz que anda e que prega sobre Jesus? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim, porque disso vai depender o querer estar mais humilhado aos pés do Senhor Jesus, para que Ele haja poderosamente em minha vida, e que eu possa andar segundo o seu Espírito, não produzindo as obras da carne, mas sendo um instrumento nas suas mãos, para a glorificação do Senhor. Eu queria que você curvasse sua fronte nesse instante agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, é com o nosso coração, ó Deus, tremendo na Tua presença, que nós, ó Deus, ousamos trazer essa palavra, que não é uma palavra de mera exaltação, de apontar o dedo, de falar, ó Deus, direcionando-nos aos Teus servos aqui presentes,
mas cremos, ó Deus, que o Senhor está falando para todos nós nessa noite, falando para a minha vida, falando para o teu povo, Deus. E o Senhor deseja falar para a tua igreja, Deus, porque a tua palavra foi escrita para o teu povo, não foi para o mundo, Pai. Foi escrita para as tuas ovelhas, aquelas que estão distantes, que precisam ouvir a tua voz. E nós precisamos aprender a andar com Jesus, precisamos aprender a viver na comunhão com Jesus Cristo, precisamos renunciar a nós mesmos, Senhor, para que esse andar com Jesus seja acentuado e que nós possamos, de fato, ser testemunha do Senhor Jesus, sendo sal e luz neste mundo. Pai, rogamos a tua bênção para esta igreja, Senhor, para que cada vez mais os teus filhos aqui possam exalar o suave cheiro, o perfume de Jesus Cristo, por ter andado com Jesus, por ter tido comunhão com o Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós a te oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém.